Fala aí, rapaziada, como que vocês estão? Tudo certo? Mateusão aqui na voz. Bem, então voltando aí com o canal, depois de, creio eu, quase um ano e meio sem estar postando vídeo por aqui, mudamos o nicho, agora é marketing digital, só que agora é pra valer, porque é um assunto que não vou precisar de roteiro pra estar falando. Vocês podem ver nos outros vídeos que eu, poxa, eu falava igual um robozão, olhando pra tela do telefone, sim, travadão. Então, sim, era um roteiro, dava um trabalho do cão de estar fazendo aqueles vídeos, dava um trabalho do cão editando, porque eu errava muito. Mas enfim, estamos aqui e vamos pro foco do vídeo, né? Que é o que que eu aprendi depois de ter faturado mais de R$ 5.000 com produtos low ticket no marketing digital. Vamos para a tela do computador aqui, separei esse PDF não, HTML insano, escrevi todo o texto, só pedi para o nosso GPTas estar dando uma arrumadinha nele, mas vamos lá. Para quem acha que é mentira, não vou estar mostrando uma tela da Ultimify aqui de forma alguma. Como eu aprendi, quem mostra a tela da Ultimify geralmente são pessoas que querem te vender cursos no final da conta. Mas vamos lá. Tive mais de R$ 5.000 aqui nos últimos 2 meses com low ticket. E eu estou usando a WeApp por enquanto, mas já usei Vega, já usei GG Checkout, já usei Kiwify, já usei tudo que você imaginar por aí. No total, contando fora dessa plataforma, foram mais de 6.000, mas que eu consegui acertar realmente é o IAP. E quem quiser, eu vou estar deixando também o meu link de afiliado aqui na descrição do vídeo. Então, só você estar entrando lá, fazendo o cadastro, que eu vou ganhar uma pechincha aí também. Vamos lá. O que eu aprendi, então, depois desses R$ 5.000 faturados com low ticket? Eu quero deixar bem claro que eu trabalhei muito para estar conseguindo ter esses resultados. Nada é tão imediato quanto aparece para vocês na internet. E eu acredito que essa é uma das coisas que as pessoas, principalmente os gurus, porque a gente vê muito guru falando por aí. É muito difícil ter uma consistência nos ganhos como eu tô tendo agora. Se vocês voltarem um pouco mais o vídeo, vocês vão ver que tem dias que eu tenho um pico altíssimo de vendas. Vou até mostrar aqui na tela que o meu pico maior, separando aqui nos últimos tempos, vou pegar de 2 meses aqui. Mas eu tive um pico de R$ 450 em vendas, acho que deu um lucro de 300 e pouquinhos nesse dia, filtrando aqui, exatamente 450. É uma constância que você tem nos dias, só que para atingir essas constâncias, você tem que trabalhar muito. Eu estou desde setembro de 2025 trabalhando, estudando muito sobre Direct Response para conseguir ter acertado nesse funil que me rendeu esses R$ 5.000. E por mais que seja um valor baixo, ainda assim é um valor que possibilitou para mim entender que realmente o marketing digital pode dar frutos e não é da forma como as pessoas vendem por aí, de que você vai começar em menos de 3 semanas, quem sabe até mesmo amanhã você já vai estar com venda caindo. Óbvio, a primeira venda que eu tive eu fiz uma semana depois de ter começado a pesquisar sobre low ticket, mas não foi da forma como eu vejo hoje. Hoje eu já entendo os processos para estar criando um produto novo e por mais que seja um valor baixo que eu faturei até agora, os dois produtos que eu estou escalando no momento já estão abrindo essa margem para mim estar entendendo o que eu preciso fazer para estar alcançando aquele resultado. Coisa que muitas pessoas vendem o contrário na internet. É muito fácil chegar, eu gravar uma tela da Ultimify aqui com um valor altíssimo de 1 milhão, 2 milhões faturados nos últimos 3, 4 anos e falar que você vai conseguir atingir esse resultado em 2 semanas. Isso é praticamente impossível. Mas, em meio a muito trabalho, a muita pesquisa, a muito estudo, é capaz que você consiga alcançar resultados extraordinariamente grandes, como há muitos nos grupos de networking que eu participo, em pouco tempo, em 1, 2, 3 meses. A questão é, o quanto que você vai ter que errar para conseguir esse resultado. Então, como eu já havia falado, foram mais de 7 meses, desde setembro de 2025, trabalhando para conseguir esse resultado aqui. Já quebrei muita cara, já joguei muito dinheiro fora, e esse dinheiro jogado fora, para mim, não foi um dinheiro que eu posso falar que foi jogado fora, foi mais um investimento em si próprio. Por quê? Eu aprendi errando. Bom, eu comprei cursos, não preciso ter vergonha de estar falando isso. Comprei o curso do Guilherme Emanuel e do Lucas Coelho, que eu vou citar eles no final desse vídeo também. Mas
eu fiz essa compra dos cursos recentemente e acredito que sem eles eu não teria tido esse norte que eu precisava ter para conseguir chegar onde eu cheguei agora. Foi mais ou menos umas 2 ou 3 semanas antes de eu ter atingido esse resultado, comprei esses cursos e, pela graça do Senhor, eu consegui estar alcançando esses resultados porque eu precisava de um norte. Eu estava perdido, catando conteúdo para lá e para cá na internet, e esse será também um dos pontos que eu vou estar falando hoje. E sim, eu precisei da ajuda de muitas pessoas nos grupos de networking, todo dia lá, mandando o que estava pegando comigo, às vezes era um erro no Facebook, um erro de webhook que eu precisava também, alguma coisa relacionada à oferta, mecanismo, coisas que eu precisava alterar e como eu não tinha conhecimento, eu precisava de pessoas que já tivessem passado pelo mesmo caminho para pelo menos estar me auxiliando no que fazer. Então, uma das primeiras coisas que você tem que ter em mente é: você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Quanto mais ajuda você tiver, quanto mais pessoas perto de você que têm o mesmo objetivo, e isso não precisa ser pessoas que você conhece pessoalmente, não, pessoas da internet, que você consegue ter ajuda, que você pode chegar e perguntar na maior clareza possível e que elas vão estar te respondendo na melhor forma possível. Então vamos lá. Tô aqui, tô vivo, perdi muito dinheiro, foi mais de 3.000 reais gastos até que eu consegui recuperar tudo isso e, bom, tive um lucro lascado depois. Eu recuperei essa grana, né, obviamente, mas consegui aprender muito no caminho. Foi mais um dinheiro perdido, mas investido no final das contas. E por mais que eu não curta esse tipo de literatura, tanto é que nos meus vídeos que eu postei no início do canal eu falo um pouco sobre isso aqui, mas uma coisa que Napoleon Hill fala, e eu acredito muito agora, é que cada fracasso carrega consigo a semente de um sucesso igual ou maior. Então, foram erros que eu cometi, que eu aprendi com eles, e eu consigo trazer isso hoje aqui dentro do YouTube. Sou ainda uma pessoa que não teve os resultados expressivos, mas com o que eu tive, com o que eu já errei, eu consigo trazer aqui para caso tenha algum iniciante, alguém que quer ingressar nesse mercado, possa vir aqui e entender exatamente os problemas que você vai passar quando você começar a entrar nesse mundo do marketing digital, especialmente no mundo do low ticket. Mas parando de enrolar aqui, afinal, o que eu aprendi? Bom, esse é o intuito do vídeo. Então vamos lá. A primeira coisa de todas é focar em uma coisa só. E por que disso? Antes de eu ter comprado os cursos do Guilherme e do Coelho, eu ficava pulando de galho em galho. Eu entrava no YouTube, aparecia N vídeos, N elevado a N mais um vídeos, explicando sobre tipos de funis, sobre páginas de venda, landing pages, sobre os tipos de copy que eu precisava estar utilizando na página, estruturas de criativos, estruturas de campanhas do Facebook. E eu sempre testava tudo, eu não deixava uma linha reta para eu seguir, sem que eu ficasse desviando toda hora. E isso eu acredito que aumentou muito o meu caminho ao invés de estar encurtando ele. Pode ser que seja um conhecimento valioso que vá me servir de alguma coisa no futuro, mas focar em uma coisa só é a chave para você conseguir estar faturando no digital. Hoje eu já subi mais de 3 ofertas, estou começando a escala de uma e outras 2 estão em fase de teste, mas graças a Deus está dando resultado. E essas 3 estão usando a mesma estrutura, tanto em questão de criativo, como em questão de campanha, como em questão de página de vendas, como em questão de copy. E eu acredito agora de que seguir realmente uma metodologia por trás das coisas é o que vai estar encurtando muito o seu caminho. Não ficar. E nem mesmo só para low ticket, você pode ser uma pessoa que fica pulando de galho em galho, como testar marketing de afiliado, como partir para coisas com VSL, às vezes ir para Nutra na gringa, que é algo que eu quero fazer no futuro, mas não vou largar o low ticket de mão por enquanto. E sei lá, às vezes a pessoa até pega e vai para dropshipping e nunca fica numa coisa só, sabe? E isso acontece exatamente dentro do nicho também, não só por fora dele. As pessoas entram, vê 48 tipos de landing pages e quer fazer todas para o mesmo produto. Às vezes é um dia que roda a oferta, ela já vai lá e troca a estrutura da campanha, ou cata e mata o criativo, porque não deu vendas. A pessoa põe 10 reais de orçamento, que era o que aconteceu comigo no início. Eu colocava 1/3 do ticket para rodar,
não tinha vendas no primeiro dia, eu já ia lá e matava ele. Então, nessa última oferta, que foi a oferta que me fez conseguir R$ 4.500 de lucro, eu no primeiro dia coloquei muito orçamento não, coloquei 1/3 do ticket do produto e vi que não tinha vendido em tal criativo, eu fui lá e matei ele. Só que depois testando esse criativo de novo por 3 dias, foi um criativo que me deu mais de R$ 1.000. Mais de R$ 1.000 de faturamento dentro disso. Então, essa coisa de você ficar pegando vários influencers, micro-influencers dentro do YouTube, dentro do Instagram, e pulando de galho em galho sobre o que cada um fala, que com certeza vai ser muito diferente a metodologia de cada um, é uma coisa que sim vai atrasar você e muito. Então é aquilo. Você vai ver muitos modelos de página, você vai ver muitos modelos de funis, então você vai ver quiz, você vai ver VSL, você vai ver página de vendas padrão, você vai ver às vezes cartas de venda que eu já vi e penso um dia em tentar ver como funciona esse tipo de coisa, mas o tipo de funil que deu certo para mim foi apenas uma página de vendas padrão com mockups do produto, mostrando os benefícios que a pessoa vai receber, provas sociais e garantia. E isso é o que fez eu conseguir mais de R$ 5.000. Já testei quiz, não cheguei a testar nem VSL e nem cartas de venda. Infelizmente, demanda muito tempo para a criação dessas coisas, e mesmo que há inteligência artificial, eu acredito sim de que humanos vendem para humanos. Então não adianta eu só ir lá e criar uma copy com o IA que vai ter tantos vícios que as inteligências artificiais cometem dentro de uma copy, que se você jogar às vezes no Meta Ads, alguma coisa do tipo, você vai perceber que muitas VSLs que tem no mercado hoje rodando de low ticket são iguais em questão de estrutura. Mas voltando aqui, você vai ver muitos modelos de criativo. Você vai ver que às vezes criativo de React, você vai ver criativo mostrando o produto, você vai ver criativos UGC, você vai ver criativos em estilo de notícia. E sim, é ótimo você estar testando diferentes tipos de criativos, mas pegando um modelo em específico, você vai conseguir às vezes mudar o hook do criativo, às vezes você vai conseguir mudar o body do criativo ou até a CTA. E isso para mim foi a chave, porque eu fiz criativos mostrando o entregável e eu só fui mudando os hooks dele, porque o body eu consegui validar e a CTA era uma CTA padrão. Por mais que o MetaEds esteja trollando esses dias, escondendo o botão de saiba mais, que, bom, se algo acontece desse tipo também, por favor, deixa aí no comentário do vídeo alguma solução para esse tipo de problema. Mas, enfim, estruturas de campanha também. Eu testei e eu tenho que falar que a minha conta de anúncios ela suporta muito bem a BO. Testei estruturas em CBO e por algum motivo bizarro não quer funcionar. É algo que eu quero muito estudar sobre essa gestão de tráfego também. E isso aqui é curioso, que é usar uma IA diferente para tudo. Eu no começo utilizava muito o Gemini, mas depois de algumas atualizações da Google, ela começou a peidar muito no que ela fazia. Então eu voltei a usar o ChatGPT, que era o que eu usava antes. Mas você vai ver muitas pessoas às vezes falando: "Ah, usa a Manus para isso. Ah, você pode usar às vezes o Cloud Code para isso, mas você pode usar o Antigravity. Ah, usa o Lovable, usa N coisas". Cara, se especialize em uma. As IAs, infelizmente, ou felizmente hoje, acho que é mais felizmente do que infelizmente, são muito iguais, poxa vida, são muito iguais em questão de raciocínio. O mercado, acredito que ele está chegando a um nível de sofisticação desse quesito que elas vão chegar num padrão e vão se estabilizar. É só fazer um comparativo, às vezes, entre o Gemini e o ChatGPT. Saiu uma atualização dentro do Gemini, acho que agora o Gemini 5.2, algo assim, acredito, que tá muito igual com o ChatGPT. Então, às vezes vale a pena você estar pagando uma assinatura do Gemini ao invés do ChatGPT. Só que usa uma ferramenta só. Não tenha N ferramentas para fazer as coisas, porque querendo ou não, a IA ela adquire uma inteligência dentro dela sobre o que você faz, sobre os seus produtos, sobre a sua própria metodologia, como já conversamos aqui. E no final, tudo que você jogar dentro dela, ela já vai saber decor, porque a inteligência dela acabou absorvendo tudo que você tem já de potencial dentro da sua estrutura. Então vamos lá. É... E no final eu só não tomei no rabo nessas últimas ofertas porque
eu segui uma linha reta, né? Eu não fiquei pulando de galho em galho depois que eu aprendi que eu deveria só seguir uma coisa só. E esse aqui foi onde eu consegui cagar na minha primeira oferta, quando eu tava começando a escalar ela. Que é não aloprar logo de início. Cara, às vezes você testa um criativo, você testa uma oferta e logo no próprio teste dela, você vai começar a ter lucro. Eu comecei a ter lucro de R$ 100, R$ 200 por dia. E eu olhei assim e falei, puxa vida, o que que a gente é ensinado? A gente é ensinado a socar o orçamento nas campanhas, às vezes triplicar o orçamento que está lá, às vezes subir 50%, às vezes subir 70%, ou quem sabe lá e duplicar N vezes o criativo. E foi o que eu fiz. Eu cheguei, eu fiz a duplicação, fiz o aumento de orçamento em algumas campanhas e adivinha o que aconteceu? A oferta morreu. Então, eu deixei de ter um lucro de R$ 100, R$ 150 por dia e tive um lucro de menos 300, menos R$ 400 por dia. E foi nisso daí que eu catei, eu parei e falei, poxa, por que que isso acontece? E aí que a questão do networking foi muito importante para mim. Conversando com algumas pessoas dos grupos que eu estou, eu cheguei à conclusão de que quando você consegue validar uma oferta logo no período de teste, e como você não vai ter caixa, que eu acredito que é o caso de 80% das pessoas que vai estar vendo esse vídeo aqui, como era o meu caso, até ter acertado essa oferta e começado a faturar de fato, você vai ter que fazer um caixa em cima dela, cara. Não tem muito jeito. Pega, deixa essa mesma estrutura que você tem no seu teste de criativo, no seu teste de oferta rodando por alguns dias. Você vai ter às vezes um lucro de R$ 50, às vezes um lucro de R$ 30 no dia, mas você vai estar no positivo. Você vai estar deixando entrar dinheiro na sua conta. Para quê? Para que quando chega na parte de escalar a oferta, na parte de pré-escalar a oferta, ou até mesmo na parte de testar novas ofertas, você vai ter um dinheiro reservado. Você não vai estar torrando em algo que não é certo. Porque às vezes a sua oferta, o seu criativo, ele até segura no teste, ele até segura na pré-escala. Mas vai chegar na escala, você vai dobrar o orçamento da sua campanha e o meta ele vai começar a entregar loucamente para várias pessoas que não era aquilo que a campanha estava otimizada para entregar. O público que você vai estar atingindo não é um público preparado para comprar o tipo de produto que você vai estar vendendo. Então, cara, se quer uma dica de ouro para levar aqui hoje, por favor, faça um caixa em cima dos testes que você está fazendo. Óbvio, se a oferta logo no teste está dando negativa, pode ser algo que é um ajuste de criativo, como também é a oferta que é ruim mesmo. Então, poxa, só pausa ela e vai para outra. Mas se ela tá dando lucro logo no teste de criativo com um orçamento baixíssimo, às vezes você vai estar com um ROI 3, um ROI 4, um ROI 5, como é o caso de um teste que eu fiz hoje. Cara, mantenha nisso, vai fazendo um caixa em cima disso. Quando você tiver os seus 500, R$ 600, já dá para você tentar fazer um teste de escala. E é justamente o que eu falo aqui no texto. Então a lição é: não deixe a sua cabeça crescer demais logo nos primeiros lucros. Lá ele, isso aqui ficou muito estranho. Mas é exatamente isso. Faça um caixa em cima dos seus testes para que quando você for escalar de verdade, você consiga ter essa escala de forma certa. Terceira coisa é que o perfeito não vende. E as pessoas olham e pensam assim, puxa, mas eu preciso ter algo, um produto bom, eu preciso ter uma página boa, um criativo bom. E a gente fica dias e dias testando, dias e dias fazendo isso, tentando deixar da melhor forma possível, uma coisa que vai tentar agradar a gente e não o público que a gente vai estar vendendo. O que que acontece? O ridículo é o que vai vender. Sim, exatamente. Eu vou pegar no final desse vídeo, eu vou estar mostrando o criativo que me fez vender muito. Essa oferta que eu escalei primeiro, ela já morreu infelizmente porque eu fiz cagadas nela e eu não tive coragem de voltar ela no ar. Mas enfim, eu fui clonado também. Isso, eu vou catar o cara que me clonou. Filha da puta, desculpa a palavra aí. Mas enfim, é o ridículo que vai vender, cara. É impressionante como aquele criativo me deu mais de R$ 1.000. É um criativo muito simples. A página de vendas, por mais que seja uma página de vendas de IA muito mal feita, foi uma página que vendeu muito. Então, o que que é? A gente está gastando muito tempo tentando deixar algo muito bonito. A gente para de focar no que é mais importante. E o que que é o mais importante? É a gente gastar tempo com a ideia por trás. O que não vai vender
O que vai vender, na verdade, não é a embalagem. O que vai vender é a ideia por trás do que você está vendendo. Consegue entender? Nós somos humanos, a gente vai vender para humanos. Então, a gente precisa de uma ideia que seja escalável, que tenha uma demanda e que você tenha provas de que isso vai estar vendendo. Consegue entender? A gente vai parar então de ficar tentando deixar tudo muito bonito e vai focar em ter uma boa concepção por trás das ofertas. A gente vai estar indo para a seção de mineração, a gente vai estar encontrando muitas ofertas que estão escaladas no mercado e é só você analisar o que está acontecendo por trás dela. Você vai poder ter às vezes uma VSL que está muito bem editada, mas o que vai estar vendendo não é a VSL, é o mecanismo por trás da VSL, é o mecanismo da dor, é o mecanismo da solução, os hooks que a pessoa está usando no início da VSL, às vezes o criativo que você está usando também. E então a gente tem que parar de olhar só pelo visual, tem que parar de olhar só pela embalagem, porque é isso que vai encher nossos olhos, óbvio. A, às vezes a edição, uma boa visualização, uma boa embalagem agrega valor ao que você está vendendo, ao que você está oferecendo. Mas isso não é o 80/20 da operação. O 80/20 é a copy que você vai estar usando, né? Os tipos de coisa que você vai estar vendendo. Porque as pessoas precisam de coisas e é por isso que elas compram. Então você não vai estar vendendo a embalagem, você vai estar no fim vendendo a sua ideia por trás de tudo. Então, aqui, tenha boas ideias. Então, a quarta coisa é tenha boas ideias. Tenta largar de mão essa questão de você querer deixar tudo perfeito. Então vai lá, minere, nunca clone ninguém, por favor, não seja um piroca que vai lá clonar e acabar com a operação de alguém. Cara, veja por que o cara tá vendendo, o que ele trouxe de diferente do mercado que fez ele vender de verdade. Tem que entender a demanda do porquê que a pessoa conseguiu encontrar, às vezes, um ponto dentro de um sub-nicho e esse sub-nicho conseguiu encontrar essa outra pessoa, o cara conseguiu acertar na copy dele, no que ele tá vendendo. E com base nisso, você tem que fazer uma modelagem justa, cara. Você não vai só pegar e ir lá e trocar a cor da página de vendas, trocar a copy, trocar as imagens, às vezes só trocar o nome do produto. Cara, no final tu vai vender a mesma merda do que o cara já tá vendendo, tu vai cair no leilão do cara. Você vai estar tanto prejudicando a sua operação quanto a operação do cara. E por mais que existe esse mercado dentro do marketing digital também, das pessoas que só vão lá e clonam por pura maldade, porque tem preguiça de estar pensando no que eles vão vender. Cara, é só você parar um pouco, raciocinar. O ChatGPT tá aí, o Gemini tá aí, o Manus tá aí. Você só pega uma porra de uma IA, cara. Vai lá e tenta encontrar um produto que vai ter demanda. Acha o seu próprio mecanismo. Você não precisa começar do zero. O mundo é feito de cópias, pessoas copiam de pessoas, só que a sua cópia deve ser justa. Você não deve simplesmente ir lá catar a ideia, que é literalmente roubar e não copiar. O copiar aqui que a gente fala é você transformar algo que já está validado no mercado em seu, entende? Você vai pegar uma ideia, por exemplo, eu eu escalei uma oferta de coisa de chaveiro, que eu vou mostrar para vocês o criativo ali daqui a pouco. O cara ele vendia o mecanismo dele, né, principal do low ticket era um e-book que mostrava como decodificar transposers de carro. O que eu fiz? Eu peguei essa ideia, entendi que o mercado de chaveiro era um mercado pouco explorado aqui no Brasil. E tanto é que foi logo aí que eu fui clonado, logo nas minhas primeiras semanas rodando essa oferta, ainda que eu consegui estar deixando ela no mercado por um pouco mais de tempo. Mas, enfim, eu entendi que tinha esse público e que ele estava carente de algumas soluções no mercado, fui lá e descobri as ferramentas Leash. Eu descobri que havia fechaduras eletrônicas que poderiam ser instaladas em casas e eu transformei isso em um produto que tinha um pouco de renda extra com um pouco de curso junto. Vendi um e-book sobre isso. Então, eu não fui lá e só copiei a ideia do cara. Eu fui lá, entendi o que poderia ser feito, vi que o que tinha carência no mercado, que tinha potencial de escala, e consegui transformar num e-book para vender. E foi por isso que vendeu, acredito eu. Isso é algo que eu vi que estava faltando, trouxe para aquele público e eles abraçaram a ideia. Então é aquilo, conseguindo modelar da forma certa, de uma forma justa, você não vai cair no leilão, como eu caí no início.
Porque o que que eu fazia? Eu ia lá na biblioteca de anúncios, encontrava uma página de vendas, uma oferta que estava começando a escalar, até ofertas que não tinha escala, eu já fui lá e só peguei, baixei tudo, troquei as cores, troquei o nome do produto e subi. Achei que isso ia vender. Vendeu? Óbvio que vendeu. Mas sair no lucro? Nunca, nunca saí no lucro em nenhum tipo de oferta desse tipo. Então, modelando da forma certa, você vai ter algo que vai ter demanda se fizer da forma certa. E com toda certeza, se você fizer isso, você já vai ter lucro logo no teste de oferta. E o quinto aqui é tenha network. Eu já bati um pouco na tecla nesse vídeo aqui, mas enfim. Quanto mais ajuda de pessoas experientes você tiver nesse caminho, você não vai ter um caminho longo, mas sim um caminho curto. E não tenha medo de estar perguntando as coisas para as pessoas. Às vezes vai ser difícil estar encontrando as pessoas que vão querer estar dispostas a ajudar você, mas quando você encontra, além de formar uma amizade com essa pessoa, como eu formei amizade com algumas aqui já, você vai estar encurtando o seu caminho até o seu objetivo. Então, cara, não tenha medo de entrar nos grupos de network que tem por aí. Pode catar e nem mesmo que seja um grupo piratão que você encontrou. Às vezes disponível em algum curso aí na internet, cara. E sinceramente, foda-se isso. Só cata, entra e vai atrás, cara. Não fica moscando, não. Sem a ajuda de pessoas, o caminho vai ser ainda mais obscuro do que parece ser. Isso vai ser um tema de um vídeo, porque eu não encontro nada sobre isso na internet. Ainda mais para quem está iniciando agora. Geralmente as pessoas passam isso, mas só em cursos pagos. E enfim. No final, aqui, ao pensar mais no prêmio do que no alvo, um cavaleiro tem seu poder esgotado pela necessidade de vencer. Isso é um trecho de um livro que chama Código de um Cavaleiro, de um ator que chama Ethan Hawke. E, cara, é muito simples a pessoa só acordar e pensar na Porsche que vai comprar depois que conseguir acertar alguma coisa no marketing digital. Eu penso muito mais no desafio do que realmente ter as coisas no final. Eu entendo que através desse caminho eu vou conseguir crescer intelectualmente, eu vou conseguir crescer espiritualmente, porque é algo difícil, como eu já havia falado, eu estou desde setembro do ano passado tentando acertar alguma coisa. E muitas pessoas nesse meio tempo, de setembro até junho de 2026, pode ter conseguido acertar uma oferta, pode ter crescido no digital, pode ter feito 10 milhões de reais nesse período, que por mais que seja curto, é possível sim uma pessoa conseguir fazer isso. Não da forma como as pessoas vendem na internet, fruto de muito trabalho. Mas de todo modo, eu acredito que esses 5 mil reais foram 5 mil reais que vieram do meu suor, vieram do meu entendimento. E o que eu quero deixar aqui, bem claro no final, que o gato ele tá raspando a minha porta já ali para querer entrar, é que, cara, nada vem da noite pro dia. Você vai ter o seu desafio por trás e o importante é que você aprenda com os erros e busque a ajuda das outras pessoas, porque muitos já trilharam o mesmo caminho que você vai estar querendo trilhar. Gravei mais de 29 minutos de vídeo aqui, eu não sei quanto isso aqui vai dar depois da edição, mas bem, esse aqui é um canal que eu tô reativando, agora vai ser vídeo sem roteiro, o máximo de roteiro que vocês vão ter vai ser esse tipo de tela aqui. E, pô, eu até escrevi errado, mas enfim. Dá um salve na Amazon aí, dá uma olhada nos livros que eu citei aqui nesse vídeo. E também, se você quiser olhar, dá uma olhada no checkout da WeApp para vocês estarem rodando os seus infos. Cara, é uma das únicas plataformas que não tá dando aviso de golpe, graças a Deus. E tem uma taxa de conversão muito boa também. Então é isso, rapaziada. Sejam bem-vindos ao meu canal. Dá uma inscrevida aí, dá um comentário muito louco. É isso. Falou e até mais.